Glória a Deus. Meus queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Estamos aqui no segundo horário deste domingo abençoado na presença de Deus. E o meu desejo nessa noite é que Deus te abençoe através da palavra. Eu mais uma vez agradeço essa oportunidade de ter esse privilégio de participar desses dois momentos onde o Senhor nos dá a honra de fazer uso, de falar a palavra de Deus. Capítulo de número 13, tendo em vista que estamos em um culto de missões, quero falar sobre gerar frutos. Capítulo 13, Evangelho de Mateus, versículo de número 3, a seguir. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, de forma proposital, vou repetir, de forma proposital, Jesus faz algo diferente aqui em Mateus capítulo 13. Jesus se utiliza das parábolas todas as vezes que ele é interrogado, ou que ele deseja tirar alguma dúvida, e ele se utiliza desta maneira de ensinar para trazer uma lição. E vale a pena ressaltar aos irmãos que quando Jesus se utiliza das parábolas, ele está a fim de inserir o público que lhe escuta no ensinamento que ele vai exaurir. Os irmãos hão de concordar comigo que Jesus é um exímio orador. Ele sabe como conduzir as suas palavras e como atrair a atenção do público que ele escuta, dos seus interlocutores. E é por esta razão que Jesus, ao proferir parábolas, ele insere o público no contexto daquilo que ele está falando. Jesus falou muito acerca da agricultura. A Bíblia usa alguns nomes para poder identificar os indivíduos que trabalhavam com a terra e com o seu produto, como lavrador, agricultor, semeador. O próprio Deus, em João capítulo 15, verso de número 1, ele é comparado a um agricultor. Quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O apóstolo Paulo também, em suas cartas, de preferência na carta aos Gálatas, ele nos compara a agricultores, a lavradores. E ele usa muito essa alegoria da semeadura, da agricultura, do campo, com o evangelho. Que o evangelho é esse campo imenso, onde o trabalho está pronto,
Nós somos os semeadores e temos nas mãos a semente que é a palavra de Deus. Os frutos são as vidas, são as obras que produzimos nesta seara chamada Reino de Deus. Os irmãos hão de concordar que foi de forma proposital, porque todas as vezes que Jesus proferia parábolas, era uma só. Mas desta vez, Jesus conta-nos uma sequência de 7 parábolas seguidas da outra, que ficaram conhecidas como parábolas do reino. Se os irmãos observarem, quando eu digo que foi de forma proposital, os irmãos vão ver que na parábola do semeador e na parábola do joio, Jesus se utiliza 2 vezes da expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, Jesus está proferindo as parábolas do reino. Ele compara o reino de Deus com aquilo que o povo sempre lidou no seu dia a dia, mostrando ao povo que, diferente do que eles aprenderam pelos fariseus e pelos rabinos, que o reino de Deus era algo distante. Jesus veio mostrando que o reino de Deus estava em um homem que semeia, que o reino de Deus estava em uma semente, que o reino de Deus estava em algo que eles costumavam fazer, enterrar tesouros e não dizer a ninguém, que o reino de Deus estava em um fermento que é escondido em 3 medidas de farinha, que o reino de Deus é uma grande rede que, quando lançada, apanha toda espécie de peixes, bons e ruins. Jesus mostrou ao povo que o reino de Deus está em tudo, em todo lugar, em tudo que se toca, em tudo que se vê, em tudo que se faz, ali está o reino de Deus. E quando eu digo que Jesus se utiliza 2 vezes da palavra quem tem ouvidos para ouvir, ouça, isso nos faz entender que foi de forma proposital, porque se os irmãos observarem no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que foi escrito por João, por revelação de Cristo, é lá que Jesus, ao escrever as cartas às igrejas, ele usa a expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando nós olhamos para as cartas escritas, nós temos quantas cartas? 7. Que foram enviadas para quantas igrejas? 7. E Jesus está nos contando em Mateus capítulo 13, 7 parábolas. Jesus entendia como um bom orador que o público que lhe ouvia era um público que ainda não estava inserido no contexto do reino de Deus. E por esta razão Jesus ensinava por parábolas. Por essa razão Jesus trouxe um ensinamento simples. E aqui em Mateus capítulo 13, Jesus está exatamente falando daquilo que João escreveu. Se não, observe os irmãos. A parábola do semeador, quando Jesus contou esta parábola, Jesus referia-se à igreja de Éfeso, porque as 7 cartas são 7 tempos, são 7 períodos da igreja. E essas 7 parábolas são 7 fases do reino de Deus. E a primeira fase é a fase da parábola do semeador, a igreja de Éfeso, a igreja que propagou, a igreja que semeou, a igreja que pregou, a igreja dos grandes líderes, a igreja que teve João como pastor, a igreja que teve Paulo como pastor, presidente, a igreja que teve Timóteo como dirigente, ainda presbítero, a igreja que teve Silas como cooperador, uma igreja por onde passou em seu altar grandes homens de Deus, fechou as portas, porque o Senhor disse que tinha algo contra essa igreja. Se ela não se arrependesse, Ele viria a ela e removeria o seu candelabro do lugar. O candelabro é o Espírito de Deus, a presença de Deus. E paz, meus irmãos, o que Deus tinha contra essa igreja é que essa igreja, ela fazia mais obras agora do que quando começou. Isso era para se alegrar, não? Porque quando ela começou, ela trabalhava, mas agora ela está trabalhando mais do que no começo. Mas o que é que Jesus tem contra essa igreja? É que ela está fazendo tanta obra, está se relacionando tanto com a obra, que está esquecendo do Deus da obra. Uma igreja que entrou no automático.
Uma igreja que se veste automático, canta no automático, prega no automático, vai por culto no automático, faz a obra no automático. É a síndrome de Samuel, que servia ao Senhor, e no verso 7 o texto diz que ele não conhecia o Senhor. Alguém que serve o Senhor sem conhecer o Senhor. É alguém que serve a Deus sem conhecer a Deus. Era o que Jó tinha consigo, um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, e se desviava do mal. E Deus permitiu um vento que soprou e varreu 10 filhos de Jó, varreu a saúde de Jó, varreu a esposa de Jó que perdeu a fé, varreu os amigos, varreu os companheiros, varreu a riqueza, varreu os bens, varreu tudo, quase varre a honra, só não varreu a integridade. Mas este homem passou por tudo isso para que no capítulo 42, versículo 5, ele dissesse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Deus tirou Jó de um relacionamento de quem conhece por ouvir, para um relacionamento de alguém que conhece de ver. É o que Jacó passou em Betel. Jacó disse: terrível é este lugar, e o nome foi Betel, casa de Deus. Aí em Peniel ele tem outra experiência com Deus e diz: o nome deste lugar é Peniel, face de Deus. Ele saiu de uma experiência com a casa de Deus para uma experiência com a face de Deus. Deus não quer que nos relacionemos apenas com a sua casa, Deus quer que nos relacionemos também com Ele. Quem se relaciona com a casa de Deus e esquece de Deus está fazendo o bom, mas não está fazendo o certo. Deus não quer que pessoas façam o bom, Deus quer que pessoas façam o certo. Fazer o bom sem fazer o certo é errar na fé. A igreja de Éfeso fechou, e pasmem os senhores e as senhoras aqui presentes, não há uma igreja em Éfeso até o dia de hoje. Não há uma casa de oração. Agora é a Turquia, né? Ele removeu o candelabro do lugar e hoje não tem mais obra. Ele disse: se não se arrepender, eu virei. E a igreja que teve grandes líderes não se arrependeu. O problema não é quem está à frente dirigindo, é quem entra para aprender. Quando Deus não desperta no homem a consciência, pode pregar a Bíblia inteira para ele, ele não se arrepende. Se Deus não despertar no homem o interesse de se arrepender de seus pecados, você pode cantar hino, pode pregar, pode ser teólogo para ele, pode falar o que for. Se Deus não inserir no coração dele o desejo de arrepender-se, não adianta. E essa parábola do semeador é a igreja de Éfeso. Aí ele conta a parábola do joio e do trigo, a igreja de Esmirna. Ele diz para a igreja de Esmirna que ela era a igreja que identificou aqueles que se diziam ser apóstolos e não são, o joio. E achastes mentirosos. O joio semeado no meio da boa igreja. E a fase da igreja de Éfeso, a igreja passou. A fase da igreja de Esmirna foi a fase do Coliseu, da perseguição, onde a igreja foi lançada em arenas, onde a igreja foi cortada, foi ferida, sangrou. A igreja passou por esta fase. Aí vem a igreja de Pérgamo, a igreja que casou com o Estado, Gamos, a igreja que casou, a igreja que Constantino se aliou aos cristãos para ganhar a eleição e disse que se ganhasse, tornaria o cristianismo a religião oficial de Roma. E de fato assim aconteceu, a perseguição acabou, mas a igreja casou com o Estado. E essa fase a igreja também passou, e essa é a parábola do fermento. A igreja, a parábola do grão de mostarda, a igreja cresceu. E nessa parábola do grão de mostarda, as aves vieram e fizeram ninhos nos seus galhos. Aí começou outras religiões a se apadrinharem ao evangelho. O evangelho começou a receber misturas, começou a receber subterfúgios, começou a receber fragmentos duvidosos. E aí Constantino falou: dá para adorar a Deus através das imagens também. E aí começou a inserir imagens na igreja. E a igreja foi ficando mística. E aí entra a parábola do fermento, que é a igreja de Tiatira. A igreja tomou uma proporção gigantesca e cresceu abundantemente. Todo mundo queria ser cristão, todo mundo queria ser crente, todo mundo queria estar ali, porque ninguém é mais perseguido, ninguém morre mais por amor à palavra. Mas ele disse: tenho contra ti, porque tolera Jezabel. E a prostituição entrou na igreja. Eu não falo de prostituição sexual, eu falo de prostituição entre a traição do povo com Deus. E essa era a mensagem de
Antes de pregar uma mensagem, teve que casar com uma mulher prostituta. Gomer é conhecida como a mulher mais adúltera da Bíblia Sagrada. Ele casou com essa mulher, teve um filho com ela e 2 que não eram dele. E ele foi traído, e um dia ela chegou para ele e disse: vou embora, você não me dá nada, eu vou procurar meus amantes, porque eles me dão lã, me dão vinho, me dão o que eu preciso. Você nunca me deu nada. Eu casa, meu nome, dignidade. Tirou ela do lugar que ela estava, irmão, se prostituindo. E ela foi embora dizendo que não dava nada para ela. Assim fez o povo com Deus. E um dia está em casa e Deus fala para ele: vai na rua do comércio, fecha a roupa, pega o cajado, vai na rua do comércio. E quando ele chega lá, tem mulheres sendo vendidas como escrava, mulheres que foram apanhadas por salteadores. E Deus pergunta a ele: tu conhece aquela mulher? Ele olha e diz: sim, conheço. Quem é? É Gomer, minha esposa. Vai lá, compra ela, leva para casa e não passa no rosto o que ela fez contigo. Ama ela, beija ela como amava na primeira vez. Mas Senhor, se eu comprar essa mulher e levar ela para casa depois do que ela fez, o povo vai me apedrejar. Se eles pegam a pedra para lhe apedrejar, bata o pé no chão e diga: assim diz o Senhor, assim fizeram vós para comigo, ó casa de Israel, mas se vocês quiserem voltar, eu aceito de volta. É o Deus que recebe de volta, irmão. Eu serei ousado em perguntar: será que você receberia de volta alguém que fez tudo isso com você? Filhos que não eram seus, foi embora dizendo: você não me dá nada, deixou você para ir atrás dos amantes. E depois, se Deus dissesse: aceita de volta, como ficaria o seu coração? Não responda. Mas Deus recebeu de volta. E essa igreja casou com o Estado, aumentou em números, adulterou contra Deus e cresceu. Aí no meio desse crescimento entra a igreja de Sardes, que é a parábola do tesouro escondido no campo. Martinho Lutero estava lendo as escrituras e achou um texto que diz: o justo viverá da fé. Ele achou um tesouro escondido no meio desse campo. E aí observa a parábola do tesouro escondido no campo. Já pensou? O homem colocou uma placa para vender um terreno que era de seus antepassados, mas não sabia que naquele terreno tinha um tesouro escondido. Porque naquela época, na cultura, os donos de casa, os patriarcas da família, pegavam seus tesouros e colocavam em caixotes e escondiam. E não diziam à esposa, não diziam aos filhos, não diziam a ninguém. Para quê? Para no caso de a nação ser invadida, como era constantemente, os inimigos não levarem toda a sua riqueza e ele ficar 100% pobre. Então muitas vezes ele morria e ninguém sabia onde estava enterrado. E esse homem que estava vendendo, não sei se um filho, ou sei se um neto, um bisneto, mas agora decidiu vender o terreno e pagou um homem para limpar o terreno. E esse homem estava limpando o terreno e de repente a enxada dele pegou num negócio. Ele puxou e viu que era um baú. Quando ele abriu, tinha um tesouro dentro. O texto diz que ele escondeu de novo, enterrou, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. Ele enterrou e perguntou para o dono: quanto é o terreno? E o homem disse: 30 mil. Aí ele foi para casa, chegou em casa, chegou vendendo jumento, vendendo cabra, vendendo carroça, vendendo bicicleta, vendendo smartphone, vendendo tudo. E a mulher disse: endoidou, esse homem está doido. Vendeu a casinha, vendeu a cerca, vendeu tudo que tinha. Esse homem endoidou, tu vai vender uma casa para comprar um lote. E nós vamos morar onde? Como é que tu vai vender tudo que nós temos para comprar um lote? Vamos morar dentro do terreno? Fica calado, é mistério com Deus. Coisa de crente é assim, né? O povo fica doido sem saber o que ele está fazendo. Ninguém precisa saber nada durante o processo. O resultado vai dizer se você estava louco ou não. Deixa chamar de doido, vai fazendo o que Jesus mandou. O resultado vem aí, a colheita vem aí. Na colheita, quem chamou de doido vai dizer: rapaz, eu sempre soube que tu ia dar certo. Mentira. Rapaz, eu sempre soube que era verdade o que tu dizia. Mentira. Porque na hora do processo todo mundo vai dizer: é doido. Mas na hora do resultado, irmão, darão razão a você. Ele vendeu tudo, comprou o lote e achou o tesouro. Perceba, para ele ter o tesouro, ele teve que comprar o terreno. Se ele leva o tesouro sem comprar o terreno, é roubo. E Jesus ninguém rouba. O reino ninguém leva para casa à força. Só se leva Jesus para casa depois de vender tudo que tem. O que é vender tudo que tem? Deixar o que faz. Aí Lutero disse: para eu levar esse tesouro eu tenho que vender tudo. Aí Lutero deixou a batina, deixou o cargo, deixou a posição,
foi chamado de doido, foi odiado, participou de vários concílios, e ele disse: até que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, eu não volto atrás com uma vírgula. E achou esse tesouro escondido no campo. E aí vem a parábola da pérola, que é exatamente a igreja de Filadélfia, porque depois da revolução feita por Lutero, grandes avivalistas surgiram, e o Senhor amou essa igreja, o Senhor amou esse tempo, a igreja de John Wesley, o homem que tinha o seu salário aumentado todo ano, e quando o seu salário aumentava, ele ficava sempre com o mesmo tanto, e o restante ele doava para os conventos, doava para os órfãos, doava para as viúvas, e quando morreu, acharam 2 moedas e um broche no seu bolso, não levou nada, mas deixou tudo, irmãos, e gritava: me dá almas, eu quero almas, eu desejo almas. Era a geração que amava o reino, que amava a obra, que amava almas. Não era uma geração que gritava por carro, não era uma geração que gritava por casa própria, não era uma geração que gritava por termos luxuosos, era uma geração que dizia: me dá almas, senão eu morro. Essa igreja o Senhor amou, e essa igreja, a Filadélfia, amou entre irmãos. E aí chega na parábola da rede, que é a igreja de Laodiceia. E esse é o último tempo, porque Lutero passou, os reformadores passou, Filadélfia passou, tudo passou, e agora só resta Laodiceia. E nós estamos inseridos nesse contexto da igreja que é conhecida como morna, da igreja que nem é quente nem é fria. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo vocês que estão aqui, eu falo nós em um contexto geral. Porque por causa de 2, 10 pagam. E nós estamos nesse período onde estamos propícios a esfriar, a amornar. É muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver. Estamos inseridos em um contexto onde cada um tenta dar conta da sua própria vida. Cada um tenta resolver o que tem para resolver hoje. Cada um tenta correr atrás daquilo que precisa correr hoje. De gente ocupada, de gente ansiosa, de gente depressiva. Os 2 anos de pandemia mexeram com o cérebro de muita gente. Gente que em 2 anos de pandemia perdeu a fé, abandonou a igreja e até agora ainda não voltou. De gente que está correndo atrás de dinheiro, e quanto mais corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre dele, mais o dinheiro foge dela. De gente que quanto mais ganha, menos acha que tem. De gente que tenta ganhar e abraçar o mundo com as pernas. Observe, Alexandre o Grande, quando morreu, era um homem que queria tudo, desejava tudo, queria abraçar tudo, mas quando morreu, pediu para fazer 4 buracos em seu caixão, 2 para colocar as pernas e 2 para colocar os braços para fora, e dizendo: não levei nada do que tinha. Crianças nascem com a mão fechada e velhos morrem com a mão aberta. Não adianta abraçar o mundo com as pernas, como diz o ditado. Faça o que dá para fazer hoje, e o que você não conseguiu fazer, deixa que o Deus que você serve se responsabilizará em fazer. Faça apenas o que dá e entregue-se ao Senhor, e Deus cuidará da sua vida. O que você não conseguiu resolver de 7 da manhã até as 6 da noite, acalma o coração, vai para o culto e adora a Deus, e deixa o resto da noite com Jesus, porque amanhã, quando você acordar, Deus trará resultados de milagre para a sua vida. E você que acredita, por favor, dê um glória a Deus. Aleluia. Estamos em um contexto onde Jesus está falando de coisas antigas, de coisas que virão, mas Ele está inserindo agora de forma proposital. E eu quero me ater na parábola do semeador. E eu preciso dizer aos irmãos, à guisa de introdução, que para eu gerar frutos, eu preciso ser terra boa, porque a única terra que gerou fruto foi a terra do versículo 8, porque era uma terra boa. E há quem diga, meu irmão, que aqui há 4 tipos de crente. Eu discordo. Aqui há 4 tipos de terra, também discordo. Aqui não há 4 tipos de crente, porque não existe 4 tipos de crente. Crente é crente, terra é terra. A palavra terra é a mesma palavra usada para Adama, ou Adão, que é Adão, que é terra, que foi formado do pó. A palavra aqui é a mesma. E não existe 4 terras, 4 solos, 4 crentes, muito menos. Então o que existe, pregador? Existe
3 coisas que estão na terra e uma que não está. A diferença não está na terra e nem na semente. A semente que está sendo lançada é a mesma. E ela tem uma finalidade: afundar e produzir, descer e crescer, abrir e germinar. A terra é o receptáculo, é a receptora. Ela recebe a semente, transfere nutrientes e a semente cresce. Aqui não tem 4 crentes, aqui tem um crente só. E qual é a diferença aqui? É que em uma terra tem pedra, em outra terra tem espinho, e em outra terra tem presença de aves, e em outra terra não tem nada, está limpa. Aqui são 4 fases na vida cristã com relação à conversão: a fase das pedras, a fase das aves, a fase dos espinhos e a fase da limpeza completa. A fase das aves é a fase onde o crente entra, escuta, mas não entende. E aí o inimigo arrebata o que foi semeado, porque ele escuta 1 hora e não entende 5 minutos, porque ele é novo convertido. Ele chegou agora. E eu pasmo com aqueles que já têm anos e ainda continuam sem entender. Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos era um senhor na fé. Dedicou sua vida inteira ao templo, ao estudo, nunca adulterou, nunca se prostituiu. E quando encontrou com Jesus, ficou sabendo que não podia ver o reino e nem entrar no reino se não nascesse de novo. É uma surpresa para ele. Ele deveria ter chorado, porque passou a vida inteira no templo, dedicou a vida inteira à leitura. E quando encontrou com Jesus, ficou sabendo que ainda não era convertido. E se Nicodemos, que era um mestre, após fazer todas essas coisas, ainda não era convertido, o que será de mim, pecador? Nicodemos é melhor do que eu. Nicodemos tem mais conhecimento que eu. Nicodemos fez mais obra do que eu. Nicodemos conhecia mais do que eu. Para o jovem rico ele disse: uma coisa só te basta. E para nós, quantas coisas ainda faltam? Nicodemos ficou sabendo que não podia entrar. Tem gente que é velho de igreja, tem 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas a língua é a mesma. O coração é o mesmo. Demora a perdoar. Não perdoa facilmente. É capaz de passar semanas mal da própria esposa, mal do próprio marido. Não perde nada para ninguém, não aceita perder. Ainda é orgulhoso, ainda é rancoroso. E se reconhece. Ele reconhece, ela reconhece. Então por que você não se joga diante de Deus e fala: arranque isso de mim? Sou bem claro em dizer aos irmãos que se essas coisas não forem tiradas de nós, não haverá salvação para nós. Estaremos ganhando tempo, e não é o tempo, não é os anos que fazem o homem de Deus, são os danos. Os anos não produzem maturidade, e sim os danos. São os danos. Lembra de Amós? Amós olhou para o sacerdote e falou: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou um cultivador de sicômoro. Ninguém cultivava sicômoro. Se você vê um pé de sicômoro, ninguém plantou. É a figueira brava. É a mesma coisa da figueira que Zaqueu subiu em cima. Porém o figo dela não presta, porque ele passa de verde para podre. Não amadurece nunca. Aí Amós começou a estudar e viu: rapaz, tem um jeito dele amadurecer. Como é? Cortando. Se eu fizer um corte, ele amadurece. Por quê? Porque quando corta, libera gás etileno. E o gás etileno é o gás responsável por amadurecer o fruto. Já pensou quando sua avó lhe dizia: coloca a banana no fogão que ela amadurece? Enrola uma mão no jornal e bota no fogão que ele amadurece. Amadurecia ou não? Nem eles sabiam por quê, só sabe que amadurecia. Mas é porque ele ficava em um lugar fechado e o gás ficava concentrado apenas ali. Pegue uma banana madura e coloque no meio de bananas verdes, e as bananas verdes vão amadurecer com mais velocidade, porque a banana madura libera gás etileno e as outras verdes vão ficando maduras. Então quando Amós cortava o figo liberava o gás e amadurecia. É Deus dizendo: tem cortes que eu faço em você. Não é
é para matar, é para você liberar gás e amadurecer. Tem coisas que eu tomo de você, não é para matar, é para você liberar gás e amadurecer. Tem percas que você chorou, sentiu dor e disse: por que, Senhor? Foi para amadurecer. Tem gente que está aqui hoje que só é o que é porque passou pelo que passou. Tem gente que está aqui hoje que só tem a maturidade que tem, a consciência que tem, a responsabilidade que tem, porque passou pelo que passou. Tem gente que só valoriza o dinheiro que tem agora, porque sabe o que era não ter dinheiro no passado. Tem gente que não destrói comida hoje, porque sabe o que é pegar uma xícara e pedir um pouquinho de arroz emprestado ao vizinho até fazer as compras. Gente que valoriza comida é gente que comprou R$2 de frango, R$3 de frango no passado, comprava arroz a granel. Hoje você tem um fardo no seu armário. Então dê glória a Deus, porque você está prosperando. Deus está lhe abençoando. Uma pessoa próspera não é a que tem muita. Uma pessoa próspera é a que precisa de pouco. Quem precisa de pouco é próspero. Se o que você fez para o almoço sobrou, você é próspero. Se você tem 2 quilos de arroz, você é próspero. Se você tem comida sobrando, você é próspero. Mas eu não tenho dinheiro no Pix. O dinheiro no Pix é uma consequência da obediência e da vontade de Deus sobre a sua vida. Prosperidade é você deitar a cabeça no travesseiro daqui a pouco, dormir sabendo que não tem ninguém querendo matar você. E sabendo que se Jesus decidir rasgar o céu hoje, você vai, você sobe, porque você sabe como é que está a sua vida. Então, por favor, levante uma de suas mãos e glorifique a Jesus pela sua vida. Aleluia. A diferença é que um tem aves e o segundo pedras. É a fase da dureza, é a fase da resistência, é a fase que o barro olha para o oleiro e diz: por que tu me fez assim? É a fase em que ele não quer, ele não aceita. É a fase que ele pula de igreja para igreja. É a fase que ele tenta fazer a Bíblia aceitá-lo, mas não aceita a Bíblia. É a fase que ele acha que alguns versículos poderiam ser reorganizados. É a fase que ele acha que a vida dele está boa, é a Bíblia que está se enganando. É a hora em que ele exalta a si mesmo: eu já mudei muito. É a hora em que ele olha para as pessoas e fala: mas eu melhorei bastante. Quem disse que melhorou não mudou nada ainda. A sua mudança não deve ser vista por você e sim pelos outros. Enquanto nós fomos capazes de observar a mudança em nós mesmos, nós ainda precisamos mudar muita coisa. Mas no dia que nós se acharmos um nada e alguém disser: rapaz, quem era você? Aí sim, você está mudando. A mudança tem que ser vista pelos outros e não por nós. Jesus disse para Ezequiel: vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. O coração de carne é aquele sensível, que recebe a palavra, aquele que lê a Bíblia e chora, aquele que ora e chora, aquele que sente a presença de Deus nos hinos da harpa. É aquele que não é qualquer dorzinha nas costas que faz ficar em casa, não é qualquer dorzinha na unha que vai dizer: não vou para o culto hoje. É aquele que o mundo pode desabar, mas o meu culto eu não perco por nada. É aquele que já tem compromisso com a palavra. É aquele que não troca Jesus por qualquer outra coisa. Esse é o coração de carne, é o coração sensível. Pessoas duras costumam demorar a entender a palavra de Deus. Pessoas insensíveis não conseguem relacionar-se com aquilo que está por detrás da letra. Tem pessoas que você pode observar, elas pregam, elas falam a Bíblia, mas você não consegue sentir nada. Até as línguas estranhas que a pessoa fala aparecem na carne. É porque a pessoa não tem sensibilidade, é duro, é bruto, é ignorante. Gente ignorante, Jesus não costuma habitar nesses corações não. Primeiro ele quebra. E gente ignorante, gente bruta, gente dura, costuma amolecer na enfermidade ou na perca. Jesus costuma tomar coisas dele para ele poder amadurecer. Tem gente que só amolece no leito. Tem gente que só amolece no ventre do peixe. Jonas foi levado para um ventre de um peixe. Nós somos levados para uma UTI, um psiquiatra. Jesus nos entrega a tormentas, porque a Bíblia diz que Ele faz o seu caminho na tormenta. Deus falou com Jó no meio de uma tempestade, no capítulo 38. No ápice das percas de sua vida. No capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jó está sofrendo tanto que ele grita pelo seu servo e ele não vem.
Até a sua esposa tem nojo do hálito da sua boca. Ele procura uma posição para dormir, mas não há lugares no seu corpo onde não há feridas e tumores. Ele estava tão ferido e tão sangrando que nascia tumores por cima de tumores, porque não havia lugares onde tumores deveriam nascer. E ele disse: se eu soubesse aonde tu está, que eu iria e encheria a minha boca de perguntas. Então a Bíblia diz no capítulo 19 que ele disse: eu estou só a pele e o osso, e só escapei com a pele dos meus dentes. Olha aí, Jó disse que tudo nele se acabou. Tudo, debaixo do pé e em cima da cabeça. Acabou tudo. Só ficou boa a gengiva. Para quê? Para sorrir, né? Deus destruiu tudo e deixou o sorriso intacto. É isso que Deus quer de nós. Está sofrendo? Sorri aí para eu ver. Está doendo? Sorri para eu ver. Chora não, sorri. Porque Deus costuma resolver problema de quem sorri. Problema de quem fica chorando com aquilo que consegue resolver, Deus não resolve não. Sorri no meio dessa tormenta que Deus faz milagre. Jó tinha tudo para murmurar e perder a fé, mas sorriu. E Deus costuma retirar pedras antes de colocar espírito. Para Lázaro sair, a pedra tem que ser removida. E o terceiro solo, no terceiro solo tem espinhos. Aquilo que sufoca, o texto diz que os espinhos cresceram. Quem deveria crescer era a semente. Quem deveria crescer foi o grão que foi lançado. Mas quem está crescendo é o espinho. O espinho cresceu mais que a semente. O espinho cresce, irmão, no sol. Não precisa nem chover. Quem aqui já regou um pé de espinho? Ninguém rega espinho. Espinho cresce num sol quente. E quando ele cresce, ele sufoca a semente, irmão. Aí ele disse, Jesus falou que isso aqui são as pessoas que não aguentam a vida. São as pessoas que não conseguem lidar com a vida. Elas botam na bagagem mais do que precisam. Elas carregam nas mãos mais do que necessitam. Elas estão sempre procurando fazer mais do que podem. Gente que faz o que pode costuma dizer: ninguém me ajuda. Como é que vão te ajudar se tu está demonstrando que resolve tudo? Marta chamou Jesus para entrar em sua casa e disse: não te importa que eu faça tudo e ela não faça nada? Jesus disse: eu te pedi para fazer alguma coisa? Tu está ocupada, cheia de coisa, mas uma só te basta. Essa mulher escolheu a boa parte, a qual não pode ser tirada. E a gente ultimamente, irmão, está assim, colocando na mochila mais do que pode levar. Lembre-se sempre, o alto para onde você está subindo é muito alto. E quanto mais peso você coloca nas suas costas, mais difícil será a sua subida. Quanto mais peso você leva, mais difícil será de você alcançar o topo. Mais difícil será de chegar no cume. Então se você colocar muita bagagem, será difícil. Ei, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o evangelho está pesado para você, é porque você está carregando mais fardo do que o fardo de Jesus. Se o evangelho está pesado, irmão, evangelho tem lágrima, evangelho tem dor, evangelho tem luta, mas não é pesado. Caim chegou para Deus e disse assim: o que tu me deu para fazer é difícil demais. E Deus falou para ele: não, se tu fizer direito, tu não vai ser aceito. O problema é que a gente quer orar pelas ofertas, pegar as ofertas, quer ser tesoureiro e secretário. Fica só com um cargo. Mas tem gente que é o papa cargo. Quanto mais cargo der, mais cargo quer. Aí pega tanta coisa, depois está dizendo: tudo é eu, foi tu que quis. Se você aceita, eu já fui dirigente 5 anos de congregação. Quanto mais disposição o cara mostrava, mais eu entregava. Então, homem, passa. Aí depois dizia: não dá mais para mim não. Diz que é só um, quero, pronto. Tem gente que é assim, irmão. Está cansado. É só olhar para a mochila. Abra a sua mochila. Veja o que tem dentro. Tem coisa aí que você nem precisa levar. O que disseram, tira da mochila. O que falaram, tira da mochila. O que negaram, tira da mochila.
O que o pai disse, o que a mãe disse, o que os irmãos disseram, tira da mochila. Toda virada de ano, quando os fogos estão estralando, você lembra de alguém que disse, saia da minha casa. Você lembra de alguém que disse, eu não dou. Você lembra de alguém que disse, não vai prestar para nada. Para que você está remoendo esse monte de coisa? Tira isso da mochila. E o que eu devo levar? Joga a mochila fora, leva só a cruz e basta para você. Perceba que no tanque de Jacó, que Jacó cavou, lá em Samaria, Jesus sentou na beirada do tanque e disse, me dê água. E a mulher estava com um cântaro para tirar água. Ela falou, você não tem cântaro? Como é que você vai pegar? O poço é fundo. Eu quero beber no seu. E eles começaram a conversar. No final, ela foi embora e o texto diz que ela jogou o cântaro. João 4, 28. Jogou o cântaro fora. E Jesus foi embora e ela não deu água para ele. Os dois foram embora sem beber água. Jesus queria água, não bebeu água. Ela foi embora sem pegar água. Porque a sede de Jesus era de alma e a sede dela era de mudança. Então ninguém bebeu água no poço. Até o cântaro ela jogou fora. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É quando nós entendemos, quando nós compreendemos que esse poço nos levará para Ele todas as vezes que houver uma necessidade. Mas Jesus nos garante que nós não vamos precisar voltar nesse poço. Não vamos precisar voltar nesse poço. Você errou o versículo, não foi? Vocês estão tudo olhando para a televisão. Mas está lá em João 4. E o que acontece, irmãos? Quando nós observamos isso aqui, a gente vê que a nossa mochila, a nossa bagagem, está mais pesada do que a gente precisa levar. Tem mais coisa nela do que a gente necessita. Tem gente que está aqui hoje que está preocupado. Tem gente que está aqui hoje que está pensando como é que vai fazer. Tem gente que chega num culto como esse aqui, cheio de coisa na cabeça, até na hora de orar. Acha que dobrar o joelho, fala 5 minutos com Jesus, resolve o problema. Não resolve. É meia hora só para limpar a mente. É meia horinha de joelho só para a mente limpar. Para a gente esquecer as buzinas do carro, mandando a gente sair do meio. Esquecer os motoqueiros que passam raspando no retrovisor. Esquecer a gritaria do trabalho, o barulho das máquinas. Esquecer os problemas da cabeça. E quando a gente respira fundo, a gente começa a falar com Deus. Tem gente que ora e levanta parecendo que não orou. Sente que não orou, não sentiu nada na oração. Sente que está falando sozinho. Deus está querendo lhe ouvir. Só que tem muita agonia nessas palavras. Muita agonia. E o terceiro, o quarto campo. Não tem ave. Não tem pedra. Não tem espinho. Era o campo preparado. É a quarta fase. Depois de quebrado. Depois de limpo. O cristão está pronto para receber a boa semente. E quando a semente cai nele, pastor, ela produz. Ei, irmão, nós precisamos saber de 3 coisas aqui. Quem semeia, o texto diz assim, ó, verso 3. E o semeador saiu a semear. Quem sai para semear, sabe dos riscos que corre. Primeiro risco, a semeadura vai causar um desgaste. Desgaste causado pelo trabalho. Essa igreja não começou assim. Não começou com esse tanto de gente. Não tinha essa quantidade de músicos. Essa organização maravilhosa que eu estou muito feliz. Primeira vez que eu chego numa igreja eu vejo o Zino da harpa com introdução. Glória a Deus. Muito maravilhoso essa banda, viu? Depois eu vou mandar R$1.000 no Pix para cada um aí. Bênção de Deus. É, irmão. Muito bonito isso aqui. Então entenda. Vocês tudo sentadinho ouvindo a palavra. Ninguém correndo. Ninguém plantando bananeira, ninguém indo no banheiro, glória a Deus. Isso é bom, irmão. Isso é bom. Ninguém vendo o anjo, todo mundo vendo a palavra de Deus. Isso é bom. Aí observe, quem sai para semear sabe os riscos. Primeiro, desgaste. O Salmo 126, versículo 5. Agora eu acerto, bote aí. Salmo 126, versículo 5. Vamos quebrar esse salmo em 2, para a gente correr. Salmo 126, versículo 5 diz: e aqueles que com lágrimas semeiam. Perceba, o período da semeadura é o tempo das lágrimas. Aí, ó. Os que semeiam em lágrimas. Essa primeira parte diz que todos que semeiam choram. A mão caleja,
O sol bate nas costas. A dúvida vem na cabeça. A espera pela chuva. A incerteza se ela virá temporão a seródia. A incerteza se realmente a terra vai germinar. Se a terra tem nutriente. Se a semente serve. A espera é o que mais destrói gente. Porque ele planta e se desgasta no plantio. Mas o texto diz: cegarão com alegria. Não há choro na sua vida que não seja acompanhado de uma alegria depois. Não há dores pelas quais você tenha que passar, que Jesus não produzirá como resultado grandes alegrias para você e para a sua família. Eu não sei o tanto que você teve que chorar no passado, mas hoje você está colhendo frutos que foram semeados com lágrimas. E quem ainda está no primeiro período da semeadura sabe do que eu estou falando. Durante a semeadura damos de cara com a ingratidão, damos de cara com as dúvidas, damos de cara com pessoas das quais a gente tirou do corpo e deu, tirou do bolso e deu, pagou luz, pagou água, deu comida, ajudou e no final foi embora dizendo: você é ruim. O período da semeadura promove isso. Segundo, nem tudo que está sendo produzido, nem tudo que está sendo semeado vai vingar. Na parábola do joio, o Senhor plantou boa semente, aí nasceu o joio junto e os servos: Senhor, não foi uma boa semente que você plantou? Então da onde está vindo esse joio? Ele podia dizer: culpa de vocês que dormiram, o inimigo veio e semeou. Mas Jesus não perde tempo passando na cara da gente o que a gente fez. Ele disse: foi um inimigo. Quer que a gente arranque? Não, deixa crescer junto. Porque pode ser que se vocês for arrancar o joio, arranca o trigo junto. Acho lindo que Jesus nunca disse nada com Judas, mesmo sabendo que Judas era o traidor. Nunca soltou piada quando pregava. Nunca deu uma indiretazinha para ver se Judas se tocava. Deixou Judas morrer só. Porque o mal por si só se destrói. Ninguém precisa se preocupar com gente ruim, com gente que não quer nada, com gente desinteressada. Sabe o que o inimigo queria? Que os servos focassem no joio e arrancassem o trigo junto. Mas Deus não chamou a gente para cuidar de joio. Deus chamou a gente para cuidar de trigo. E o que a gente faz com o joio? Deixa aí, deixa crescer. Porque joio cresce, joio aparece, mas só trigo dá fruto. Ele disse: na hora do fruto, aí vocês arrancam. Por quê? Porque todo que não tiver fruto é joio, pode arrancar. É aqui que a gente faz a diferença. Na hora dos processos, ninguém sabe quem é quem. Mas na hora dos frutos, todo mundo mostra a face. Quem tem, quem não tem. Aí, irmãos, olha para cá. Nem tudo vai produzir como se espera. A plantação está sujeita a pragas e ervas daninhas, como o joio. Aleluia. A semente é a mesma. O solo é o mesmo. E por que essa semente que caiu em uma boa terra produziu? E eu encerro aqui. É porque a terra onde essa semente produziu, ela estava pronta para receber a semente. E essa terra tinha nutrientes. Pelo menos 4 coisas uma semente precisa para poder crescer: água, luz, precisa de nutrientes e oxigênio. Se a terra não tiver água, semente não cresce. Se a terra não tiver luz, semente não cresce. Se a terra não tiver nutrientes, semente não cresce. Se a terra não tiver oxigênio, a semente sufoca e não cresce. A gente precisa ser lavado pelo Espírito Santo. Precisa ser aquecido pelo Espírito Santo. Precisa ser nutrido pela palavra do Espírito Santo. Precisa receber em nós o sopro do Espírito Santo. Toda semente que é lavada cresce. Toda semente que é aquecida cresce. Toda semente que é nutrida pela palavra cresce. Toda semente que recebe o sopro cresce. Fica de pé comigo e eu encerro aqui. Aleluia.
Somos o campo e a palavra de Deus é a semente. Quando essa palavra germina em nós, passamos de terra para semeador. Deus quer que nós nos tornemos semeadores. Perceba, Jesus na parábola de Mateus 13, a partir do verso 3, ele nos compara à terra que recebe a semente. Quando ele explica a parábola, pastor, ele diz que aqui caiu na beira do caminho, aqui caiu entre os espinhos. Ele nos compara à terra. Mas Paulo nos compara aos semeadores. Por quê? Porque uma vez em que um grão é lançado na terra, e ele morre, e ele gera, agora ele deixa de ser uma semente e passa a alimentar. Um carocinho de manga foi para o chão, cresceu uma mangueira, e da mangueira saiu várias mangas. E agora a semente que foi lançada está alimentando. Uma semente de laranja vira uma laranjeira. Uma semente de abacate, um abacateiro. É isso que ele disse. Quando caiu na terra, um deu 100. O único na Bíblia que produziu 100, porque isso aqui nós temos sementes naturais e sementes sobrenaturais. Ele está falando dos graus de multiplicação aqui na palavra. Sementes naturais produzem a 60 e a 30. Sementes sobrenaturais a 100 por 1. O único que colheu a 100 por 1 foi Isaac, em Gênesis 26 e 12. Gênesis 26 e 12 diz que naquele mesmo ano Isaac semeou e colheu 100 vezes. Porque Deus estava com ele. Quando Deus está com você é a 100. Ali acertei, aleluia. Olha lá, quando a gente está com Deus, a gente colhe. E colhe muito, irmão. Vai na força do teu braço que você vai ver 30. Vai na força do teu braço que você vai ver 60. Mas vai na força de Deus que você vai ver 100 vezes mais. Levante sua mão direita, eu profetizo uma boa colheita sobre a sua vida. Tanto a que deu 30, como a que deu 60, como a que deu 100, estão na boa terra. Ele só precisa que você gere mais um. Mas tem crente que é ousado e gera mais 100. Tem crente que é mais ousado e gera 60. Tem crente que gera 30. Você que está aqui hoje, confronto você com essa palavra. Quantas almas você ganhou? Quantos frutos você, semente de Deus, germinou? Quanto produziu? Supondo que você é uma semente que Jesus lançou nesse campo. Depois de você, quantos mais vieram? Mais 2, pastor, está ótimo. Só mais um, maravilha. Só não vai chegar só lá em cima. Eu gerei 10, aleluia. Eu gerei 20, estou com sede de gerar mais 30, glória a Deus. Há quem diga que olhou para Noé e disse: Noé era um pregadorzinho fraco, viu? O cara pregou 120 anos e ganhou 8 pessoas. Peraí, as 8 pessoas é a família dele. Até a nora entrou. Ele não é fraco não, viu, irmão? Porque coisa ruim é ganhar a família. Mas Noé ganhou 8 pessoas. Eu era só um, hein? Falei aqui no primeiro horário, eu era só um. Agora eu sou 5. Já germinei 4, né? Minha esposa, que ela era crente antes de mim, mas ela não era crente não. Ela era só, um pé aqui e outro lá, sabe? Ela era do conjunto de jovem. Aí ela não era crente não, minha esposa não era crente não. Aí depois que nós se casamos, ela virou crente. Ou vira crente ou eu ia embora, né? Aí o que acontece, irmão? Eu gerei 5. Você que está aqui, não gerou nenhum, começa a produzir. Está faltando o quê? Ou água, ou luz, ou nutrientes, ou sopro de Deus na sua vida. Irmão, nós precisamos produzir. O Senhor quer que produzimos. Se a gente não produzir, a gente não está fazendo nada. Estar aqui ouvindo a palavra e não trazer almas para o Senhor, isso não é a resposta que devemos dar ao reino. Não devemos preocupar apenas com nós mesmos, sim com mais alguém. Tente a partir de hoje, coloque uma meta na sua vida, uma alma por ano. Se você for bom mesmo, bote 2 por ano. Tente produzir. Comece a produzir. Tem quantos membros aqui hoje, pastor? Total, o senhor consegue. Glória a Deus. O pastor não tem mais nem ideia de quantos membros tem.
Entre 500 e 600 é muito, irmão. Ó, chegou o pastor e a esposa. Olha o tanto de semente que já foi gerada aqui dentro. E através das sementes que foram sendo trazidas, quantas mais não vieram? E eu profetizo que muitas outras vieram, porque nós somos os responsáveis por povoar o reino de Deus. Você pode segurar a mão do seu irmão do seu lado para a gente fazer uma oração? Aí em cima, por favor. Povo bonito aqui em cima, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome porque tu nos fizeste semente e agora nos fizeste semeadores do teu reino. Nós temos um compromisso com a tua palavra e queremos viver essa chamada que arde. Queremos semear e queremos ver os frutos crescerem. Eu profetizo sobre a Assembleia de Deus do Timbó aqui, Senhor, que essas vidas que estão hoje orando comigo serão vidas frutíferas que vão produzir mais vidas, e que colocaram em seus corações que foi para ganhar almas, que o Senhor ganhou a minha, e eu creio que muitas almas virão. Ei, Senhor, eu te peço hoje, faz crescer na área financeira, faz produzir e florescer o casamento, faz florescer a vida espiritual. Pessoas que estão precisando de um toque teu nessa noite, que haja um mover de Deus extraordinário, e que a semana que vai começar a partir de amanhã, meu Deus, eu te peço, seja uma semana cheia de muitos frutos de Deus para a nossa vida, e aquele que recebe essa palavra com alegria, diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus?